O programa dos servidores públicos municipais de Quixeramobim. Sindicato em Destaque. Sindicato em Destaque. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Bandeira, Pedro Igor. Boa tarde, companheiros. Rogério. Boa tarde aos internautas. Nós estamos iniciando mais uma edição do programa Sindicato em Destaque. Hoje eu estou na apresentação Águida Maria, né? Lembrando que este programa está sendo transmitido pela FM Lira de São Miguel, também pela FM de Nenelândia, FM Comunitária de Nenelândia. Hoje são 28 de abril de 2018, são 12 horas e 2 minutos. Estamos iniciando o programa Sindicato em Destaque e hoje falaremos sobre a nossa Assembleia Geral Extraordinária de 11 de maio, sobre a reunião com o prefeito que aconteceu esta semana, né? Falaremos sobre imposto de renda, o ponto facultativo de segunda-feira, bloqueio, TAC, QUIPREV, assuntos gerais de interesse do servidor e o nosso editorial. Sindicato em Destaque, editorial. A principal finalidade do poder público, nas suas diferentes esferas, União, Estados, Distrito Federal e municípios, é promover o bem comum, proporcionando os meios necessários para que os cidadãos possam realizar suas aspirações e ter uma vida digna. O Estado tem, no âmbito de sua competência e no exercício de sua autonomia política, administrativa e financeira, que buscar mecanismo para atender às demandas sociais, que são inúmeras: saúde, educação, habitação, saneamento, transporte, segurança, justiça, entre outras. O instrumento apropriado para a gestão de seus recursos é o orçamento público. Para acompanhamento da correta execução do orçamento público e do atendimento das demandas sociais quanto à finalidade pública, à legislação e aos princípios básicos aplicáveis ao setor público, existe o controle institucional, principalmente no tocante à prevenção, ao controle, à investigação e à repressão da corrupção, exercido por órgãos que têm a competência legal para fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, tais como a Controladoria Geral da União, os Tribunais de Contas da União, dos Estados e dos municípios, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, Assembleias Legislativas, Câmaras de Vereadores e o Poder Judiciário, juízes e tribunais de justiça. Entretanto, tendo em vista a complexidade das estruturas político-sociais de um país e do próprio fenômeno da corrupção, o controle da administração pública não se deve restringir ao controle institucional. É fundamental para toda a coletividade que ocorra a participação dos cidadãos e da sociedade organizada, não só na elaboração do orçamento, a partir do seu planejamento, como também no controle do gasto público, monitorando permanentemente as ações governamentais e exigindo o uso adequado dos recursos arrecadados, ajudando a definir as prioridades para os gastos do governo e fiscalizando a aplicação desse dinheiro, zelando pela boa e correta destinação do dinheiro público. Bom, vocês ouviram aí, são as diretrizes, né, para a gerência do dinheiro público. O que a gente costuma ver aqui, né, no nosso país, no nosso estado e no nosso município, principalmente, que é o que nos atinge mais em cheio e diretamente, a gente vê mais ingerência do que gerência, né? Mas como nós vimos aqui no texto, nós temos os órgãos oficiais, certo? Ou seja, aqueles que têm a função e a obrigação de fiscalizar, não só de fiscalizar, como também repreender, caso
não esteja, caso o poder público não esteja gerindo direito aos recursos, que no caso a controladoria, os tribunais de contas, né, tanto dos municípios como do estado, da União, né, o Ministério Público, assembleias legislativas, o poder judiciário, e tem um aqui que eu considero principal no âmbito municipal, que é a Câmara de Vereadores. Esses citados são os órgãos oficiais de controle e fiscalização do gasto público. Só que eles têm a responsabilidade, mas nós também podemos ajudar um pouquinho. A gente também pode fiscalizar, a gente também pode controlar, a gente também pode olhar e dizer, e principalmente, a gente pode denunciar. Agora, porque nós como cidadãos, quando nós virmos a coisa errada, quando nós percebermos a coisa errada, quando nós percebermos que lá na educação não está funcionando direito, que os recursos não estão aplicando adequadamente, na saúde, na infraestrutura, em qualquer lugar, a gente denuncia. Mas a gente denuncia onde? É no Facebook? É na rádio? Você pode botar no seu Facebook, você pode botar na rádio, você pode ligar para a rádio, se o locutor lhe der espaço você falar. Geralmente, nas rádios a gente ouve bastante denúncia, a gente vê bastante denúncia das coisas que estão acontecendo no Quixeramobim, que estão penalizando e prejudicando a população de um modo geral, né? A gente vê muita denúncia no Facebook e nas rádios. Agora, um lugar onde está faltando denúncia, que esta é a denúncia oficial e é a denúncia que concretamente vai gerar efeito, é no Ministério Público. Vou lhe dar o exemplo agora. Vocês sabem, vocês estão lembrados que dia 18 houve uma portaria do secretário da Educação que paralisava por 15 dias as aulas, né? Lá com as alegações dele, eu não vou discutir aqui a portaria, até porque isso já foi discutido na Câmara no dia 20 de abril, né? Mas lá no Ministério Público só chegaram 2 denúncias a respeito disso. Foi uma denúncia do Sindicec e uma outra denúncia da Câmara, que foi o documento que foi encaminhado naquela reunião extraordinária do dia 20, lá na Câmara Municipal, onde estiveram presentes representantes de conselho, sindicato, Câmara e vereadores e representantes da sociedade civil, né? E foi elaborado um documento assinado lá por todos e entregue no Ministério Público. Mas até ontem eu estive no Ministério Público querendo saber como estava o andamento das denúncias, se havia algum pronunciamento do Ministério Público. Não havia pronunciamento e não havia denúncia, ou seja, nenhum pai, nenhum professor, nenhum diretor de escola, nenhum representante da sociedade, nenhum motorista de transporte escolar, esses que transportam os alunos que foram prejudicados, que são os mais prejudicados também, não esteve lá, nenhum prestador de serviço que teve o seu contrato interrompido e não vai receber o seu dinheiro esteve lá. Quer dizer, não vão fazer a denúncia aonde realmente ela deve acontecer. No Facebook está cheio de denúncia. No Facebook está cheio de crítica. A rádio, eu ouvi muita rádio. Muita gente falando na rádio. Mas aí a pessoa diz assim, eu conclamo, eu sugiro que vão fazer denúncia do Ministério Público. E a própria pessoa não vai. O presidente do Sindicec, Valíris, ele no dia 20, na reunião extraordinária da Câmara, ele conclamou os pais de alunos e os motoristas do transporte do interior a ir fazer denúncia no Ministério Público. Ele inclusive disse que o promotor tinha mencionado a necessidade de que isso acontecesse. Só que não foi lá nenhum pai, não foi lá nenhum
motoristas de transporte do interior. Bom, para o Ministério Público, as denúncias da rádio, apesar de serem a rádio e o Facebook, as redes sociais, o WhatsApp, tudo que você puder, o Twitter, não sei mais o que tiver aí, isso é só para dar publicidade ao fato. Uma denúncia, ela tem que ser feita no Ministério Público ou na Câmara Municipal, aí sim, ou no órgão oficial, esses aqui que eu falei, a Controladoria Geral, os tribunais de contas, as câmaras de vereadores, as assembleias. É lá que nós fazemos as suas denúncias, as nossas denúncias, que o sindicato faz as denúncias com tudo o que acontece em relação ao serviço público e aos servidores, que é a nossa esfera de atuação. O sindicato não pode ir lá no Ministério Público fazer a denúncia dos buracos da cidade, porque isso aí tem a população para fazer, que é da esfera da população, é da função da população. O sindicato vai lá denunciar que foi tirado as horas extras de quem precisa, de um motorista, de um servidor que precisa por causa da função que ele exerce, que foi tirado insalubridade de outro que está trabalhando em local insalubre e essas outras coisas, né? Que diz respeito ao serviço público, de um modo geral, e porque atinge diretamente ao servidor. Mas a população, ela tem que se atentar para isso também. Vá denunciar no Ministério Público. Cada coisa que acontecer que você acha que merece denúncia no Facebook, você pode denunciar no Facebook, sim, porque aquilo dá publicidade ao fato. Agora, o mais importante, o lugar mais importante onde você precisa ir é lá no Ministério Público. É lá onde nós vamos. Sindicato em Destaque. Pronto, agora vamos passar diretamente às nossas notícias sindicais, né? E vamos iniciar pela nossa próxima Assembleia Geral Extraordinária, que acontecerá no dia 11 de maio. Bom, primeiro fazendo aqui a recapitulação do que terá uma Assembleia Extraordinária no dia 11 de maio, né? Desde a primeira Assembleia, que foi no dia de 17 de janeiro, que a gente, quando em toda a Assembleia, já deixa a próxima Assembleia marcada. Isso faz parte do estado de mobilização, do estado permanente de mobilização dos servidores. Ou seja, desde dezembro, desde abril do ano passado, que começou a nossa luta por conta dos atrasos de pagamento, entre outros direitos retirados do servidor. Vocês sabem que em abril do ano passado a gente já estava, por exemplo, todo mês a gente tinha que ir à prefeitura, ocupar o gabinete, às vezes tinha que ir 2 dias seguidos para poder os aposentados receberem o salário deles, né? E isso foi se arrastando, isso foi se intensificando, isso foi se agravando, até que a partir do mês de julho ninguém recebia mais salário, pelo menos dentro do mês. Era com no mínimo 30 dias de atraso os que recebiam primeiro, porque teve gente que recebeu com quase 60 dias de atraso, né? Porque quando você vai receber o seu salário do mês de julho, que é para você receber a partir do dia 1º de agosto, até o quinto dia útil de agosto, você só vai receber ele no final de setembro, então você já está com 60 dias de atraso nesse salário. E isso estava acontecendo não só com os ativos, como também com os inativos. E culminou numa greve, né, no mês de novembro. No mês de novembro teve uma greve de 24 dias. E mesmo assim ainda não deu jeito na situação. Das muitas coisas que foram encaminhadas na greve foi o pedido de bloqueio dos recursos para pagar servidores, né? Que o juiz, graças a Deus, considerou que era pertinente a nossa reivindicação, a reivindicação do Sindicec e dos servidores,
não é? Porque diz assim, a justiça está pagando o salário do servidor. A justiça está pagando o salário do servidor, sim, senhor. Desde o mês de dezembro, que é a justiça que paga por conta do bloqueio. Mas não esqueçamos que quem pediu bloqueio foram os servidores através do Sindicec. Pedido de bloqueio foi aprovado em assembleia, nas assembleias de greve. A gente levou o pedido ao Ministério Público, o promotor, que é quem é a autoridade capacitada para fazer esse pedido, fez o pedido, e o juiz, que é a outra autoridade capacitada para homologar esse pedido, para deferir, deferiu a nosso favor. Então, desde dezembro que os recursos estão bloqueados por conta dos movimentos dos servidores juntamente com o sindicato, certo? E por conta de todas as coisas que vieram acontecendo durante o ano de 2017 e que nós denunciamos, porque a coisa que mais tem lá no Ministério Público é denúncia do Sindicec, tudo diz respeito ao serviço público e aos servidores. Então, diante de tudo que acontece, que a gente dá ciência ao Ministério Público, a Justiça acha por bem manter esse dinheiro bloqueado, pelo menos para garantir o pagamento do servidor. Então, no dia 11 de abril, teve uma assembleia, né, extraordinária do Estado Permanente de Mobilização, que avaliou as ações feitas, as ações encaminhadas na Assembleia anterior, que tinha sido no mês de março, e já deixou uma próxima Assembleia marcada para o dia 11 de maio. Então, no dia 11 de maio, serão avaliadas as ações que foram encaminhadas na Assembleia do dia 11 de abril, e serão postas outras ações, serão encaminhadas outras ações. Então, na pauta a avaliação do Estado permanente, ou seja, das ações encaminhadas. Vamos ver o que foi que deu resultado, o que não deu, o que conseguimos fazer e o que não conseguimos. A principal ação encaminhada no dia 11 de abril foi o pedido de manutenção do bloqueio. Esse pedido já foi atendido pela Justiça, né? A gente protocolou imediatamente o pedido, o resultado da Assembleia no Ministério Público, e 5 dias depois já estava bloqueado de novo os recursos, graças a Deus, né? E as outras ações que foram encaminhadas naquele dia estão sendo postas em prática. Nós estamos fazendo tudo que foi encaminhado naquele dia e vamos avaliar no dia 11 de maio. E também assuntos gerais. Quando a gente coloca a pauta de uma assembleia, a gente sempre coloca assuntos gerais, que é para um assunto novo que surgir, por exemplo, que surgir da Assembleia, certo? Ou que surgir depois que for publicado o edital, porque o edital da Assembleia é publicado com 15 dias de antecedência. No caso dessa Assembleia aqui, foi com 30, né? Porque foi no dia 11, a própria Assembleia já deliberou sobre a pauta da próxima, que é a que foi encaminhada, né? E coloca-se assuntos gerais. Porque se surgir alguma coisa, e sempre surge, esta é encaminhada nos assuntos da pauta de assembleia. Então, um dos assuntos gerais de suma importância na próxima assembleia, que eu já vou adiantar aqui para vocês, vai ser o que preve. Porque a gente sabe que a nossa Previdência, o que preve, ela teve uma reforma no ano passado, né? Em outubro do ano passado. Essa reforma, ela unificou as contas, os repasses da prefeitura numa conta só, para que fosse usado para pagamento dos aposentados. Isso aconteceu e o sindicato deu total apoio. Por conta dos atrasos de pagamento dos inativos, e
Nessa reforma, que foram também aprovados em assembleia, naquela assembleia do dia 20 de outubro, lá na Unic, se vocês ainda lembram, tinha muita gente lá, quase 200 servidores, né? E vereadores e representantes do poder, do executivo, e todos estavam lá. Então, lá foram encaminhados ações, ou seja, obrigações para o prefeito municipal cumprir, para encaminhar a melhoria na saúde da nossa Previdência. E foi também decidido, não foi nessa Assembleia, mas posteriormente foi decidido pela Câmara que a unificação dessas contas, nessa reforma, ela só teria validade de 180 dias. Então, estes 180 dias já terminaram agora, vão terminar agora no próximo dia 30 de abril. Então, vai voltar aquele regime anterior, que era o da segregação das contas. Ou seja, os servidores que foram admitidos a partir do ano de 2006, eles vão contribuir para uma conta previdenciária e um dinheiro que vai ficar guardado. Os servidores que foram admitidos de 2006 para trás, eles vão contribuir para a conta financeira, que serve para pagar o salário dos aposentados. Logicamente que esse dinheiro da contribuição desses servidores, desses servidores do previdenciário, do financeiro, não dá para pagar a folha do QUIPREV, e a prefeitura tem que completar, né? Então, como a reforma já está perdendo sua validade, ela vai voltar ao regime anterior. O prefeito, infelizmente, não deu encaminhamento a nenhuma daquelas ações que foram encaminhadas para melhorar a saúde do QUIPREV, né? Que seria, por exemplo, fazer um novo concurso público para admitir servidores, para aumentar o repasse para o QUIPREV. Chamar os mais de 200 servidores concursados que estão aprovados no concurso de 2014, que ainda não foram chamados, entre outras coisas. Corrijo aqui, uma ação foi feita, segundo nos informaram, que nós também ainda não comprovamos se realmente foi, que uma das ações era aumentar a alíquota de 20, a alíquota do patronal, que era de 20,60% mais ou menos, e aumentou para 22%. Bom, nos informaram que isto aí foi feito a partir de janeiro, que era a partir de janeiro que deveria ser feito. Então, se isso aí realmente está sendo feito, então foi a única daquelas 6 ações que deveriam ser feitas, foi a única. Está devendo 5. E agora nós vamos ter já outros encaminhamentos a respeito do QUIPREV. Você, servidor, fique atento, que vai precisar da sua participação também. Bom, o pessoal diz assim: mas vocês não vão dar jeito não. Vamos não. Sabe quem é que vai dar jeito no QUIPREV? Quem tem que dar jeito no QUIPREV é a prefeitura. Não esqueçam vocês que o sindicato, ele não paga nenhum servidor. Não é ele que faz o desconto para o QUIPREV. Não é ele que não repassa o dinheiro do QUIPREV. Não é ele que tem a obrigação patronal de contribuir para o QUIPREV. O sindicato tem a obrigação de fiscalizar. E do mesmo jeito que nós falamos aqui, prestando conta com você, servidor, que isso não está sendo feito, nós vamos lá no QUIPREV, vamos na administração reclamar que está sendo feito, que não está sendo feito. E quando é o caso, nós também vamos à justiça, né? Eu vi um comentário no Facebook, a gente falando a respeito aqui do calendário de pagamento, a pessoa diz assim: vão logo ao Ministério Público. A gente vai sim. Tudo aquilo que compete a gente ir ao Ministério Público, a gente vai. Agora, quando a gente vai ao Ministério Público, nós levamos a nossa denúncia
e pedimos uma providência. Quem tem que tomar a providência é a justiça, não somos nós. Depois que nós fazemos a denúncia no Ministério Público e pedimos uma providência para aquele caso, ele não mais depende de nós, ele já depende da justiça. Por exemplo, o nosso pedido de auditoria é uma auditoria externa, certo? Feita com as determinações judiciais necessárias, que nós pedimos no QUIPREV. Desde 2012, até hoje ainda não foi deferido, não foi julgado, não... Quer dizer, ninguém sabe nem por quê. Porque doença na nossa previdência é o que nós temos e muita, né? Para ser curada. Falaremos agora da nossa reunião com o prefeito. A reunião com o prefeito fazia parte, inclusive, ainda das cobranças do nosso acordo de greve. Vocês lembram do acordo de greve que foi feito no dia 28 de novembro de 2017, né? Quando terminou a greve dos servidores. Nesse acordo, o prefeito se comprometia em implantar um calendário de pagamento no mês de abril. Pronto, a gente precisava ir lá cobrar, né? Porque não foi acordado, não estava assinado um acordo, então a gente tinha que ir lá cumprir o acordo, certo? Era nossa obrigação, nós fomos. Apesar de que a gente já sabia que não iria ter o calendário. Porque a gente já nas comunicações que a gente tem com o executivo, a gente já sabia que esse calendário não tinha sido preparado. Então, o prefeito, como sempre ele faz adiando as coisas, ele pediu mais 90 dias para encaminhar o calendário. Bom, essa foi a resposta do executivo a respeito do calendário. E o secretário de Finanças, que estava lá presente na reunião, ele argumentou que o município não tinha condição de fazer calendário de pagamento, porque o município é pequeno, que nem o Quixeramobim, não tinha condição de fazer calendário de pagamento. E fez lá a argumentação e as alegações dele lá. Mas a gente também argumentou, porque nós também temos os nossos argumentos, que qualquer município pode fazer o seu calendário de pagamento, né? O estado são mais de 100 municípios no estado que tem calendário de pagamento. Isso quer dizer que tem muitos municípios menores do que o Quixeramobim que tem calendário de pagamento, posto que o Quixeramobim está entre os 10 maiores do estado, em termos econômicos. É o que eu estou falando. Em termos econômicos, o Quixeramobim está entre os 10 maiores municípios do estado. Se temos 100 municípios com calendário de pagamento, isso quer dizer que pelo menos 90 municípios menores do que o Quixeramobim tem calendário de pagamento. E uma coisa que foi argumentada lá pelo Sindicec na reunião é que o Quixeramobim pode sim ter um calendário de pagamento, desde que ele se planeje, que ele faça a sua planilha de quanto é que ele tem para gastar. Isso a gente, inclusive, verificou que o prefeito parece que nem sabia quanto é que tinha para gastar, né? Quanto é que ele tem para gastar, de quanto ele pode dispor para cada setor. Aí sim, ele se planeja e faz um calendário, igualzinho você faz na sua casa. Você vai na sua casa, você paga o seu salário e você vê quais são as coisas que você tem que fazer e você vai fazendo as suas prioridades. Se sobrar dinheiro para aquela viagem a Paris, muito bem, você vai a Paris também. A minha eu tô adiando, não sei até quando eu vou adiar, né? Porque nunca sobra dinheiro para isso. Pois a prefeitura que faça o mesmo. É a prefeitura que se planeja, é o que nós dizemos sempre. Desde que nós tivemos a primeira reunião, se planeje. Veja quais são as suas prioridades.
prioridade. A prestação de serviço ao público, serviço essencial de saúde, educação, infraestrutura, são serviços essenciais que tem que estar na prioridade. O pagamento do servidor, que é quem presta o serviço à população, tem que estar na prioridade. Pois se planeje que lá na sua casa, com o seu orçamento, com o seu salário, você não vai comprar passagem para Paris antes de pagar o aluguel, o mercantil, a internet e essas coisas que você tem que pagar todo mês, não. Porra, a prefeitura tem que fazer o mesmo, que se planeje, tá? Também um outro assunto que foi a insalubridade. A insalubridade, meu povo, aqui tinha um projeto, uma lei, né? Porque depois que é aprovado na Câmara já vira projeto. Essa lei antiga, era uma lei antiga. Essa lei, ela não contemplava, por exemplo, os prestadores de serviço, não contemplava todos os ambientes necessários, ela não contemplava todos os servidores, inclusive ela foi feita de acordo com o nome das pessoas que trabalhavam naquele local. O fulano de tal tem direito à insalubridade. Aí, o fulano de tal se aposentou, saiu daquele local, foi trabalhar em outro. A outra pessoa que foi trabalhar naquele local não tem direito a receber insalubridade porque ela não está posta naquela lei. E isso era uma distorção muito grave que o Sindicec já vinha tentando corrigir. No ano passado, a gente conseguiu com a administração que fizesse um novo projeto de lei para a insalubridade que fosse colocar a apreciação da Câmara. Esse projeto, ele contemplou, de um modo geral, todos os servidores, incluindo os prestadores de serviço, e foi aprovado em julho do ano passado. Foi aprovado, foi sancionado pelo prefeito. Mas vocês sabem que é necessário um laudo técnico para regulamentar a lei, porque um técnico, um engenheiro é quem vai determinar o que é o ambiente insalubre, qual é o grau de insalubridade, o nível de insalubridade daquele ambiente, porque a insalubridade, ela diz respeito ao ambiente e não à função do trabalhador, muito menos à situação funcional do trabalhador. Então, se você é um médico prestador de serviço, por exemplo, ou efetivo, você está no ambiente insalubre, que é o consultório onde você lida com todas as doenças, as bactérias. Eu estou só dando um exemplo, porque a insalubridade não é só na saúde, certo? Por isso que é necessário um laudo técnico, porque ele vai definir todos os ambientes insalubres e as pessoas que trabalharem naquele local, elas vão ter direito a ganhar insalubridade, uma porcentagem sobre o seu salário, de acordo com o nível de insalubridade do local em que ela trabalha. Mas esse laudo técnico, inclusive, estava posto que ele deveria ser concretizado em 60 dias. Até hoje, desde julho do ano passado, não foi. E nessa reunião, estava presente o novo procurador do município e foi encaminhado pelo sindicato, juntamente com o Poder Executivo, que este laudo vai ser regularizado, vai ser encaminhado, vai ser licitado e a empresa vai iniciar os seus trabalhos em 30 dias. Então, em 30 dias, a gente volta aqui para dizer a vocês o resultado disso. Um outro assunto na reunião com o prefeito foi o reajuste salarial, um reajuste linear para os servidores. O prefeito alegou que nem pode conversar sobre esse assunto, posto que ele já está descumprindo a lei de responsabilidade fiscal, né? Já está gastando mais de 60% do orçamento do município em pagamento de salário, como o presidente do Sindicec falou aqui no programa anterior. E o quarto assunto foi as ampliações, ou melhor, a efetivação das ampliações, que já é uma luta do Sindicec há muito tempo, desde 2005, que a gente vem lutando para que seja ampliada definitivamente a carga horária do servidor, dos professores, que tem 4 horas. Os professores aqui no município
sempre fazem os concursos para 4 horas. E os servidores têm que conseguir mais 4 horas para prestação de serviço. Que seja estabelecido critérios, que seja feito levantamento para que seja efetivada definitivamente as outras 4 horas desses professores. E foi encaminhado para o secretário de Educação, que a Secretaria de Educação vai fazer esse levantamento. Está marcada uma nova reunião entre o Sindicec, os representantes dos professores que têm ampliação e o sindicato. Está marcada uma nova reunião para o dia 15 de maio, para analisar o resultado do levantamento que a Secretaria de Educação vai fazer. Ok? No mais, eu quero lembrar que se você ganha até R$ 28.559 anuais, você tem a obrigação de fazer a declaração do imposto de renda, certo? O imposto de renda pode ser declarado até amanhã, dia 30 de abril. Uma outra coisa, segunda-feira é ponto facultativo e também o Sindicec não vai abrir. É ponto facultativo na prefeitura e o Sindicec também não vai abrir, certo? A audiência do TAC, o TAC que nós falamos aqui há 200 anos, desde o começo do ano, finalmente a juíza marcou a audiência de homologação do TAC para o dia 5 de junho, certo? No dia 5 de junho vai ser a audiência do TAC. Pagamento do professor aposentado? Esta semana não tem pagamento para ninguém, nem aposentados, nem ativos, certo? Eu fui ontem lá na prefeitura saber sobre pagamento para noticiar hoje e não recebi a notícia que pagamento só depois do feriadão, certo? Estes eram os assuntos que tínhamos para hoje. Desejamos a todos vocês uma boa tarde, um bom fim de semana e um feriadão excelente para todos. Até semana que vem, se Deus quiser.